E esse perigo, ele está no próprio funcionamento do rim, com esse açúcar circulando o tempo todo. Como assim? O nosso rim, ele vai regular, certo? Para ele fazer isso, ele vai coar o nosso sangue. E todo o nosso sangue, ele passa pelo nosso rim. Para você ter uma ideia, uma pessoa, uma média, ela tem 5 litros de sangue. Umas mais, outras menos, vai variar do peso, a altura, mas uma média. E todo esse sangue, ele é coado, ele é crivado, ele passa pelo rim em 40 minutos. Contando em 24 horas, todo o seu sangue do seu corpo, independente do seu tamanho, ele é coado, ele é crivado, ele é peneirado, ele é filtrado 36 vezes. Isso aí é um número de uma média. E aí agora eu quero que você olhe para isso como funcionamento normal e olhe para o perigo quando você tem a diabetes de 200. A diabetes de 200, você está com excesso de açúcar no sangue. E esse sangue com excesso de açúcar, ele está circulando por todo o seu corpo, da cabeça aos pés, e inclusive dentro dos rins. E dentro do rim, a gente tem o que a gente chama de microcirculação, né? Numa linguagem saudez. Justamente, ele tem essas microcirculação, vou aumentar aqui para você, para ter essa capacidade de coar, de limpar a sujeira do sangue e não eliminar o que o corpo precisa. Então, é um sistema complexo e perfeitamente para funcionar em equilíbrio. Então, ele não precisa tirar ele não tira proteína ou e outros eletrólitos necessários para o corpo, mas ao mesmo tempo elimina o excesso e equilibra, ele regula. Então, por dentro do rim, aqui que você está vendo, é um corte na lateral desse rim. Por dentro do rim, a gente tem as unidades que fazem isso, né? Vamos entender que é cada coadorzinho, que chama de néfron. Ele é muito pequeno. Para você ter uma ideia, um rim tem uma média, de um tamanho de cerca de 11 centímetros, né, de comprimento, né? Uma média. E aí, em cada rim ali, tem 1 milhão de néfrons. 1 milhão dessas unidades, para você ter uma ideia de quanto é pequeno. E aqui dentro, essa glicose de 200, essa diabetes alta, ela está um perigo que você não vê. Porque com 1 milhão de néfrons, com até 10% disso funcionando, desses néfrons funcionando, o rim continua fazendo o equilíbrio. Meio capenga, mas ele continua fazendo equilíbrio. Então, se você não se atenta para esse perigo da diabetes de 200, porque você não sente nada, quando você vai ver, o rim já está parando. E a gente vai entender o que é exatamente esse rim parado. Porque ele não altera de forma. Ele só é um perigo por dentro que a diabetes está causando que você não vê. E tem como você evitar tudo isso. Então, esses néfrons aqui, eles passam todo o nosso sangue. E esse perigo, não só da glicose passando por lá de 200, o que acontece exatamente que você não vê? Imagina essa glicose, que é um açúcar. A glicose é o açúcar que o nosso corpo absorve, é um formato. Então, imagina, compare essa glicose que está lá no sangue com a glicose do açúcar do cafezinho, certo? A glicose do açúcar do cafezinho, ela não é cheia de cristais. A glicose lá no sangue, quando você verifica a sua glicemia capilar lá que dá 200, 250, 300, ela tem um formato grande. Vamos comparar com o de cristal, com o açúcar de mesa, que a gente chama de macromoléculas dentro do termo da linguagem saudez. Então,
Imagina se essa glicose fosse o açúcar de mesa, o formato do açúcar de mesa, que você coloca no cafezinho, e esse açúcar ficasse girando o tempo todo dentro do seu sangue. A cada 40 minutos, passasse todo o seu sangue, os seus 5,5, 5,3, uma média ali de 5 litros, a cada 40 minutos esse rim coasse todinho. E essas unidades pequenas, esses néfrons, que são os nossos coadores, passassem todo esse açúcar lá dentro. Aí imagina o que está acontecendo por dentro. Para a gente entender isso, para a gente conseguir imaginar, esfregue um açúcar de mesa na sua pele, só um pouquinho. O que vai acontecer? Vai doer, vai ferir, porque ali são cristais. Dessa mesma forma, a glicose de 200, que tem bastante açúcar, ela está fazendo lá por dentro do seu rim, lá por dentro do seu corpo. E ela está ferindo tanto a parte da circulação quanto a parte da estrutura dos rins. Então, o rim, ele tem tanto a circulação em si, que o coração, quando ele bate, ele joga sangue, inclusive para os rins. Então, tem uma artéria que sai do coração, passa lá pelo fígado e chega nos rins. É só uma artéria que vai mudando de nome de acordo com a localização. Então, esse sangue que, quando o coração bate, quando ele fecha, né? Ele fecha, esse sangue também vai para o rim, passa por dentro do rim. Para ele passar por dentro do rim, ele tem veias e artérias, né? E aí ele sai de dentro. Então, tanto quanto ele entra no rim para ser coado, ele sai. E para isso ele precisa ter circulação, né? Ter veias e artérias ali, tanto para ele entrar quanto ele para sair. Então, ele entra pelas artérias e sai pelas veias. E quando ele sai, ele também sai por uma veia que passa pelo fígado e vai lá para o lado direito do coração, para o coração jogar para o pulmão, oxigenar e voltar para que seja alimentado o corpo. Então, o corpo ele fica fazendo esse ciclo o tempo todo de circulação do sangue, tanto para alimentar quanto para recolher os produtos finais daquele trabalho ali do corpo para ser excretado pelo rim. Então, o rim é tanto a parte circulatória, ele tem a parte de estrutura dele mesmo. E essa parte de estrutura que os néfrons fazem, aqui eu trouxe para você uma simulação 3D dessa circulação de néfrons, mas eu quero que você imagine aqui, é muito pequeno, para você ter uma ideia, o seu rim, que é pequeno para o seu corpo, né? O tamanho ideal, na realidade, para o seu corpo, ele tem 1 milhão de néfrons de cada lado, e esse néfron, ele tem as estruturas além da circulação, para que absorva o que excrete o que for necessário excretar, eliminar, regular no corpo e não tire do sangue o que é necessário para o corpo. Quando o diabetes está de 200, além da circulação que a gente viu, que prejudica, né, a parte física em si dos vasos, que são muito pequenos ali dos néfrons, ele prejudica a estrutura como um todo. E aí eu estou falando somente da estrutura física dos rins. Dos vasos, assim como, se você não assistiu sobre diabetes do coração, os efeitos da diabetes alta no coração, está na playlist do canal. E lá eu detalho essa diabetes por dentro, esse efeito da diabetes de 200 na circulação nas veias e artérias. E esse efeito de danificar, de prejudicar colágeno, prejudicar colesterol, prejudicar o sistema de limpeza dos vasos, não acontece somente no coração, acontece todo o corpo, inclusive no rim.
Então, eu já tenho uma glicose que está circulando e está ferindo ali a parede das veias e artérias dentro do rim, que são muito pequenas e essenciais, está danificando a estrutura como um todo de veias e artérias, o excesso de açúcar, assim como a estrutura do próprio néfron, do próprio rim, que o tempo todo essa glicose está ferindo, está ferindo. Então, isso aqui é um perigo que você talvez ainda não tenha visto e que possivelmente você não viu, mas que pode estar acontecendo se você tem uma diabetes de 200, mesmo que você não sinta nada.